posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Você já viu essa frase em algum lugar? Eu tenho certeza absoluta, em algum comércio, alguma loja, em algum local. Uma frase muito conhecida e ela é bíblica. E o que essa frase pode nos ensinar, pode nos ajudar na nossa vida de forma prática, pode nos ajudar na resiliência. Você já com certeza conhece essa palavra e foi uma época que era moda, né? Era para resiliência, que eu tenho que ser resiliente. Então, vamos entender na prática como que ter firmeza, como enfrentar os desafios com fé te ajuda na sua resiliência. Fé, como nós já falamos em um dos programas, né? A certeza das coisas que não existem como se já existissem. Então, quando nós temos desafios que estamos enfrentando na nossa vida, a gente precisa praticar essa resiliência, né? E entender que sim, a gente tudo pode naquele que nos fortalece. Independente qual nome que você der a ele. Eu dou o nome de Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo, a trindade bíblica. E você pode dar qualquer outro nome, né, que você desejar. Mas, de acordo aqui com a Bíblia, nós trazemos para a nossa vida, a ciência diz, e a neurociência diz que a resiliência, ela deve e pode ser desenvolvidas com práticas e com decisões. Porque muitas vezes, em problemas, situações difíceis, adversas, muitas vezes nós escolhemos nos encolher, fugir. É o nosso instinto, é o nosso cérebro reptiliano aí que é programado para isso. Situação de estresse, palpitou o coração, mudou o batimento cardíaco, o ritmo cardíaco, fugir. Mas quando nós, apesar disso, pensamos, bom, eu não tenho como fugir, mas eu preciso resolver para que volte ao normal. O teu corpo sempre vai querer que você volte para o estado normal, que é um coração batendo compassivamente, que é os pensamentos, um a cada momento e assim por diante. Então, quando nós estamos nessas situações adversas, nós temos a escolha de resolver, de pensar, respirar, para ter opções de como resolver, ou nós podemos fugir. Quando você foge, você está cumprindo o instinto natural do seu corpo. Quando você decide agir e tomar decisões que vão levar ao ponto da resolução desse problema, você está sendo resiliente de uma forma mais prática e bem resumida, eu diria, sobre a resiliência. Mas quando você se pega tanto na ciência quanto na Bíblia, as duas concordam em que a fortaleza, a resiliência, ela tem fortaleza, ela é forte, ela não se deixa abalar por qualquer coisa, ela não responde ao estímulo, ao instinto de correr, de fugir. Então, em muitas situações, ou eu diria em quase todas da sua vida, você pode e deve ser resiliente. Mas, Camila, o que eu vou ganhar com isso, sendo que eu fugir, eu adiar, eu procrastinar, vai ser muito mais fácil e muito melhor. Eu vou estar cumprindo o meu instinto e meu corpo vai ficar bem. Realmente, pensando por esse lado até pode, mas vamos pensar a longo prazo. Digamos que em todas as situações, todos os momentos que você precisa tomar uma decisão, que você precisa se mostrar alguma coisa para as pessoas, tomar decisões, tomar a frente, estar num lugar com mais pessoas, você fugir, você responder ao instinto mental do teu cérebro de fugir e você fugir, você vai estar sendo só mais um. Você não vai estar praticando a resiliência. E automaticamente o seu corpo, a sua mente, a sua vida, ela vai ser um ciclo de fuga. Você vai estar sempre sendo fugido. E isso, o que ocasiona isso? Joe Dispenza diz em um dos seus treinamentos que o ciclo de estresse do corpo, onde ele não foge, ele não resolve, ele gera doenças cardíacas, doenças neurológicas, doenças físicas e, em alguns casos, esse estímulo contínuo de estresse nesse ciclo e nessa fuga, foge, tá de novo, foge, porque quando você foge, você não resolveu a situação. E então, você vai passar por aquilo novamente. E aí, o que o seu corpo, o que sua mente vai entender? Não, eu preciso fugir, eu vou cada vez mais fugir. E nessa fuga, você vai se matando aos poucos.
vai cometendo algo no seu corpo que não vai ser bom a longo prazo. E muitas vezes muitas pessoas não entendem, né? A vida inteira eu fui saudável, a vida inteira eu tive um corpo bom, uma saúde que respondeu bem, mas de repente estou de cama. Algumas vezes, ou vou usar as palavras de Joe Dispenza, que tem muito mais conhecimento do que eu para ter base disso, diz que 100% das doenças físicas vêm de algum fundo emocional e mental. Então, eu ouso dizer que sim, eu acredito em Joe Dispenza, porque quando nós paramos para olhar muitas vezes uma pessoa de 100 anos, 103 anos, lúcida, bem, fazendo exercício físico, caminhando, com limitações, claro, óbvio, porque a idade vai nos tirando um pouco algumas mobilidades, mas a pessoa com a mente, com o cérebro saudável. Isso é o que? É resultado de uma vida em que ela é resiliente. Ela não é, eu tenho certeza, posso apostar contigo que não é uma pessoa que foge dos problemas, é uma pessoa que ao ver os problemas ela enfrenta. E após acabar aquele problema, ainda mais ouso dizer, ela se permite comemorar, se permite alegrar por uma fase, por uma conquista, por uma resolução, mesmo que pareça bobagem. Isso mesmo, hoje em dia nós estamos acostumados a achar bacana, achar legal ou achar que deve ser comemorado só grandes conquistas. Não. Aonde está escrito isso? Aonde que isso existe? Conquistas são conquistas. As minhas conquistas não são as mesmas conquistas que as suas. As suas conquistas não são as mesmas conquistas que as pessoas que te rodeiam. Então, toda conquista, tudo aquilo que para nós é benéfico deve ser comemorado. Porque também o teu inconsciente vai gostar daquela felicidade, vai gostar daquela alegria e ele vai buscar mais situações para ter mais. Não é? Dizem também por aí que semelhante atrai semelhante. Você vai me ouvir falando isso várias vezes, porque é uma crença muito boa que eu aconselho que você tenha na sua vida. Porque as crenças não são só ruins, não, viu? Existe muita crença boa que faz com que a gente abra a nossa mente, com que a gente viva melhor. E uma crença que eu quero que você também, eu aconselho que você tenha na sua vida, é a crença de assistir a programação aqui da TV Cidade. Isso mesmo, mantenha essa crença de ficar ligadinho aqui com a gente no canal 14 ou nas nossas redes sociais, no YouTube, programas na íntegra, playlist, oh meu Deus do céu, às vezes eu me enrolo aqui, né? Mas tá tudo bem, seguimos o baile e tá tudo certo, afinal de contas é um ser humano aqui atrás, né? Não somos robô, não somos IA. Então, aqui nós temos playlists no YouTube dos programas em que você vai poder ver cortes, vai poder ver os programas na íntegra. Caso você perdeu, passou ali na tua TV, tu perdeu, corre pro YouTube para procurar que com certeza já tá lá no YouTube, você consegue assistir, pausar, voltar, comentar o que você gostaria de saber. Pensa que bacana eu chegar aqui e dizer, ó, esse programa aqui é dedicado a você. Imagina que legal? Quer ter o nome dito aqui no programa com a tua sugestão? Então, se você já está vendo no YouTube, corre, já comenta aqui embaixo. Se você não está pela TV, calma, espera terminar e depois você vai lá no YouTube, tá certo? Mas cria essa crença de estar conosco, de se envolver na programação, de trazer ideias, de compartilhar, de estar aqui conosco, que para nós é uma honra, é um privilégio ter você aqui com a gente, nos ajudando a fazer cada vez melhor para você. Afinal de contas, eu estou aqui, os outros apresentadores, para que você melhore, para que você abra sua mente, para que você fique melhor cada vez mais. E quando você fica resiliente, além desses benefícios, será que tem mais alguma coisa que pode acontecer de bom, Camila? Ou tem alguma coisa, de repente, que não é bom? Sabe qual é a parte negativa de ser resiliente? Eu vou te dizer bem a verdade. É que algumas pessoas não vão entender o seu pensamento, não vão entender as suas atitudes e elas vão te julgar, elas vão te apontar. Porque para elas também estão naquele estado de fuga. Então elas vão automaticamente pensar, ah, se fosse eu, teria feito tal coisa. Elas não vão entender. Mas sabe qual é a parte boa? Que depois que você resolver, que você comemorar a sua conquista e chamar outras pessoas para isso, você vai estar criando uma rede, uma comunidade de
resilientes, de pessoas que não fogem dos problemas, mas sim que além de resolver, comemoram. E você vai estar levando, vai estar espalhando um movimento muito bacana, muito bom, das pessoas se autoajudarem, se autoafirmarem. Afinal de contas, no mundo em que nós vemos pessoas adotando bonecos reborn de plástico como verdadeiras crianças e os tratando desta forma, por que não levar coisas boas? Nós não sabemos o que acontece na vida dessas pessoas. De repente, era uma mulher que o seu maior desejo na vida era ser mãe e ela não pôde por algum problema biológico ou alguma outra condição que a restringe e então o cérebro dela, por levar esse estresse, esse ciclo, achou melhor ir para este caminho e então dar vida àquilo que não existe vida, mas na mente dela a gente olha e vê que realmente não é um bebê, não tem vida. Então assim, eu quero que você entenda e saiba e aplique na sua vida de que forma, ao enfrentar desafios, escreva soluções possíveis e pratique a autoafirmação. Então, ou seja, quando se deparar com a situação, com um problema, não se desespera. É óbvio, claro, que existem problemas que sim, a gente precisa chorar, desabafar e até de certo modo desesperar. Mas não tomar atitudes no meio desse desespero, não tomar atitudes em meio a essa adversidade. Respirar fundo e pensar, bom, como que eu posso resolver, como a gente já comentou antes. Camila, não sei, eu no estresse não consigo nem pensar. Então, faz o que a gente está sugerindo aqui para você, né? Eu anoto para ter um roteiro aqui para a gente poder seguir uma linha de raciocínio incrível e baseada na ciência e eu anotei aqui. Ao enfrentar desafios, escreva soluções possíveis e pratique a autoafirmação. E o que é autoafirmação, Camila? É você no meio do caos dizer, eu vou resolver, eu posso resolver, eu consigo. E se você, como eu, assim, gosta de estar baseada na Bíblia, você pode então declarar esse versículo que nós falamos no começo do programa. Tudo posso naquele que me fortalece. E aí eu tenho certeza que você vai ouvindo aquilo, o teu corpo vai trazendo à tua cabeça a sensação de que sim, dá para resolver, dá para passar e você vai se acalmando e vai saindo desse estado de estresse que te coloca em querer fugir, em querer sumir para não resolver, para poupar o seu corpo, poupar a sua mente de resolver ou de tomar alguma atitude. Então eu quero te aconselhar mais uma coisa, se eu puder, se você me permitir aqui, já tô na sua casa, já tô sentado contigo no seu sofá, na sua cama, não é verdade? Então, chega aqui comigo que eu quero mais um conselho te dar. Não tá achando solução no meio desse problema, no meio do que tá acontecendo? Peça ajuda. Sim. Muitas vezes você participa de comunidades em que você sente confiança no líder, em alguma pessoa em específico, peça ajuda. Você não precisa dizer todo o problema. Você pode dizer, eu estou enfrentando uma situação difícil e eu não sei que atitude tomar. Me ajuda, vamos tomar um café comigo, vamos conversar, vamos ler juntos, vamos fazer alguma atividade que eu me distraia e quem sabe eu consiga resolver. E tá tudo bem, a outra pessoa não precisa, se você não quiser detalhar, não precisa. A gente precisa normalizar também, nos guardar os nossos próprios segredos. Mas a gente precisa também normalizar, pedir ajuda. Não faz mal, não dói. Isso não vai te tornar mais fraco, pelo contrário. Vai mostrar que você é tão forte, que você é uma pessoa tão sã, tão saudável, que você reconhece que existem momentos que você precisa de ajuda. Eu peço ajuda. E não é uma, duas vezes, é muitas vezes. E muitas vezes eu dou ajuda, eu ajudo. E tá tudo bem. Essa é a maravilhosidade da vida, essa é a maravilhosidade de Deus, né? Em uma de suas passagens, Jesus fala que onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. Jesus andava com seus discípulos, Jesus andava no meio de pessoas. E teve uma situação em que Jesus também pediu ajuda, né? Ele tinha a conexão direta com o Pai e ele disse, antes de ser entregado para a crucificação, Pai, se possível, faça de mim este cálice.
se não seja feita a tua vontade. Então, ou seja, ele estava amargurado, ele estava triste, ele sabia o que ia acontecer. E aí, então, sentindo a tristeza na sua carne, ele pediu ajuda a Deus. Então, tá tudo bem pedir ajuda. Tá tudo bem estar junto. E nós, se a gente for olhar para a caminhada de Jesus durante a Bíblia, eu conjecturo contigo e tenho certeza que, olhando para a Bíblia, tenho total base para isso, de que, sim, Jesus pedia ajuda. Jesus não conseguia dormir, comer, estar em alguns lugares sozinho. Ele poderia, sim, ele é Deus encarnado, ele era Deus encarnado, né, quando ele esteve aqui na Terra. Mas ele pedia ajuda, ele tinha os seus discípulos, porque além de ser um costume da época para que um mestre fosse reconhecido, ele ter discípulos, e também para a questão, para nos mostrar que a gente viver em comunidade, a gente estar em comunidade de fé, a gente se ajudar e pedir ajuda é muito importante. Paulo, um de seus discípulos, que era Saulo, que matava cristãos, depois que Jesus já havia subido ao céu após a sua ressurreição, ele pedia ajuda, mas ele também ajudava os novos convertidos. Timóteo, que é um dos livros da Bíblia, foi um desses em que Paulo deixou cartas ensinando e conduzindo para que Timóteo fizesse o melhor. Então, nós entendemos e vemos que o que? Sim, a resiliência é partida da fé, seja a fé em você mesmo ou a fé em Deus. Mas eu te indico fortemente que a sua fé esteja ligada primeiro em Deus e depois em você. Afinal de contas, os céus e os cérebros estão mais ligados do que você imagina, e assim eu te espero no próximo programa.